Shalom, shalom, queridos, graça e paz. Hoje, 13º dia da nossa campanha. Passe pelos estreitos e conquiste o seu futuro. Esteja diante do Senhor nos seus processos, mas sem desistir. Desistir jamais. E acima de tudo, tendo toda a sabedoria, humildade para entrarmos na porta do nosso destino. Quero proclamar em sua vida essa vitória nesse dia. Deus tem feito grandes coisas. Pai, eu quero já te louvar, Senhor, pelo teu trabalhar na casa de Javé, nesse ministério tão tremendo, onde o Senhor tem nos forjado o caráter segundo a tua vontade. E nessa hora eu quero pedir que a humildade que descreve, Senhor, o teu caráter, que revela quem é o Senhor, possa estar em nossas vidas abundantemente, por meio do teu Espírito Santo que trabalha em nós. Amém? Gente, hoje eu tenho 5 atitudes práticas da humildade. Primeira atitude prática: jejum com renúncias e consciência. Jejum com renúncias e consciências. O texto está em Esdras, capítulo 8, versículo 21, que diz assim: Então, ali, junto ao rio Ava, proclamei um jejum para nos humilharmos diante do nosso Deus, para lhe pedirmos uma boa viagem para nós, para os nossos filhos e para tudo que era nosso. Que tremendo. Então, Esdras, ele proclamou um jejum, ele fez jejum, ele se posicionou em jejum, em humilhação. E diz o texto: me humilhei perante o Senhor, para que o Senhor pudesse nos dar uma viagem tranquila e a vitória na minha família. Então, o jejum é a primeira atitude prática da humildade. Quando jejuamos, nós estamos emitindo no mundo espiritual uma prática de humildade. O jejum é uma atitude de humildade. Amém? Renunciar a prazeres lícitos como alimento para dizer a Deus, eis-me aqui, é uma atitude de humildade, né? Nós estaremos dizendo com as nossas atitudes, nós dependemos de ti, Senhor, tá? Nós dependemos de ti. Então, o jejum, ele quebra as forças da carne. O jejum, ele elimina as inclinações da nossa carne, do nosso orgulho. O jejum, ele prepara o nosso espírito para estar em conexão com o céu. Então, jejuar é a nossa primeira atitude prática da humildade. Segunda atitude prática do dia: listar os erros cometidos e diante de Deus se arrepender. Salmo 19:12 diz assim: quem pode discernir os seus próprios erros? O salmista, ele vai e diz: quem pode discernir os seus próprios erros? Eu estou aqui, Senhor, diante de ti. Então, queridos, esteja diante do Senhor e tenha a graça, a humildade de fazer uma lista dos seus erros, de estar reconhecendo suas limitações, suas falhas, de estar reconhecendo as áreas da sua vida que você precisa fazer contato para melhorar. Amém? Então faça uma lista pessoal dos seus erros, conhecidos e até os ocultos. Os ocultos você pede ao Espírito Santo: Senhor, os meus erros ocultos que eu nem consigo lembrar, traz a minha memória, me revela, me traga, aguce a minha consciência. Escrever em um caderno de oração, né, ou um diário espiritual para você clamar por transformação e quebrantamento. Exemplo: listar semanalmente falhas emocionais, comportamentais e espirituais. Faça uma lista semanal, faça o seu checklist semanal do caminho redentivo, né? Porque observar os nossos erros, como disse o salmista no Salmo 19:12, né? Ele diz: quem pode discernir os seus próprios erros? Então, isso é uma atitude de humildade. Terceira prática de humildade: pedir perdão com sinceridade. É uma prática poderosa da humildade. Nós precisamos estar colocando em prática nesses dias mais do que em todos os outros, não é? O texto de Tiago 4:10 diz assim: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Amém, gente? Ele nos exaltará.
Quando nós nos humilhamos, o Senhor trata de nos exaltar. Quanto mais humildade, mais o Senhor vai lhe exaltar. Não se preocupe que as atitudes de humildade da sua vida estão sendo vistas pelo céu. Amados, Deus tudo vê. Tudo vê. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor, principalmente com a vida dos seus santos. Então, peça perdão com sinceridade. Não tenha vergonha, né? Se humilhe, porque quando você vai pedir perdão a uma pessoa, você está fazendo o quê? Você está praticando uma humildade, né? E quando você vai pedir perdão, você está praticando a palavra de Deus, o princípio extraordinário. Não existe, gente, cura, libertação, restauração sem perdão. O perdão é a asepsia da alma. E o perdão, vale ressaltar, é um mandamento, não é um sentimento. Perdão não é sentimento, igreja. Perdão é mandamento. Está escrito em Mateus capítulo 18, na parábola do servo incompassível. Aquele servo que o Senhor fez as bodas, chamou todos para a festa e lá o Senhor prestou conta de quem devia, e aquele servo devia. E o rei cobrou e o servo disse: eu não tenho, não posso. E o rei disse: eu perdoo a sua dívida. Aquele mesmo servo sai e quando ele sai ele se encontra com alguém que está devendo a ele. E aí a pessoa diz: eu não tenho como pagar. E o que é que ele faz? Não perdoa a dívida. Pega os filhos na dívida daquela pessoa. E aí o rei ficou sabendo dessa história. E o rei chama ele. E o rei diz: servo mau, eu te perdoei a dívida, mas tu não perdoou do teu próximo. E jogou aquele servo dentro do cárcere para que os verdugos o perturbassem. Os verdugos, gente, são espíritos perturbadores. Então, deixa eu dizer, uma coisa que é muito comum ver em pessoas que têm problemas mentais é a falta do perdão. Por quê? Porque os perturbadores, os espíritos perturbadores, vêm perturbar. Não só em quem tem problemas mentais, né? Se você não perdoa, você a si mesmo se atordoa. E se você perdoa, você a si mesmo se abençoa. O perdão é a liberação, é a asepsia da alma, é o desbloqueio. O perdão é a autorização para você prosperar na vida em tudo. Então, a terceira atitude prática de humildade é perdoar. Amém? Ou pedir perdão, né? Praticar o perdão imediato em relacionamentos, na família, tá? Então, a humildade ela é vista em quem pede perdão. Quando a pessoa vai pedir perdão para alguém, a humildade é vista. Tanto em quem libera o perdão, porque é importante liberar, porque não falta quem nos feira, mas principalmente quando você vai até a pessoa e pede perdão. A humildade é mais vista e ela é mais evidente quando você pede perdão. Amém? Então, libere perdão e peça perdão. É um mandamento, não é um sentimento. Você não tem que sentir para ir pedir perdão. Você só tem que obedecer à palavra de Deus. Amém? Quarta atitude de humildade que você vai adotar. Atos proféticos de humilhação. Sim, que é isso, apóstola? Atos proféticos, jejum com pano de saco, orações públicas, arrependimento, posicionamentos de humildade diante de Deus, né? Exemplos práticos, temporada de jejum pela família, ministério, pelo seu ministério, pela igreja, o propósito que nós estamos, por exemplo, 21 dias nesse caminho onde nós estamos passando pelos estreitos, mas conquistando o nosso futuro, o nosso destino profético. Esses são um ato profético. Atitudes são atos proféticos. E os atos proféticos são atitudes na terra que refletem o que o céu diz. Isso é ato profético. Você pode silenciar em discussões. Tem discussões com alguém, com o marido, com a esposa, com a família, sei lá. Cale.
Faça esse ato profético de humildade. Se cala, deixa o outro ganhar a causa. Deixe ganhar, você está ganhando com Deus e vai ganhar em qualquer lugar. Amém? Outra coisa, faça símbolos proféticos, né? Escreva cartas de perdão. Amém? Orar de joelho, né, diante de Deus e etc. Deus vai falar com você. Amém? E vai te dar muitas atitudes proféticas para você fazer. Pedir perdão aos filhos por qualquer coisa que errou, ao marido, à esposa. São atos proféticos também. E a quinta atitude. A quinta atitude na prática da humildade é confissão regular diante de Deus. Uma vida no caminho redentivo. Né? É a quinta atitude. Uma vida no caminho redentivo. Arrependimento como estilo de vida. Caminho redentivo, o que é isso, apóstolo? É você viver diariamente o arrependimento como um estilo de vida diante de Deus. Né? Não é diante dos homens, mas é para Deus. É maravilhoso. O texto de Esté, capítulo 4, versículo 3, Esté entra em confissão dos pecados da sua casa. Diante do Senhor, os pecados da sua família. E o Senhor libera a vitória, tá? Então, reservar momentos de oração para confessar sinceramente ao Senhor, reconhecer limitações, falhas diante do Senhor, entrar em arrependimento, né? Pedir perdão ao Senhor pelas falhas. Essa prática, exemplo, momentos semanais, né? Ou diários ou mensais, específico para você orar exclusivamente por confissão, para você estar diante do Senhor confessando, reconhecendo. Gente, isso abala o mundo espiritual e te dá autoridade espiritual. Você quer autoridade para orar e o coxo andar? Quer autoridade para orar, o cego enxergar, o enfermo ficar curado? Aleluia! Faça essas 5 práticas de humildade. Amém? Primeira prática, jejum. Amém? Segunda, listar os erros, que é o autoconhecimento, o arrependimento também. Terceiro, pedir perdão. Quarto, atos proféticos. E quinto, confissão e vida de arrependimento, tá? E eu quero lhe desafiar. Escolha 2 dessas práticas que hoje eu ensinei aqui para você, tá? 2 dessas práticas de atitude, de humildade, e viva, adote elas por 1 semana. Experimente, viva isso. E você vai ver glória de Deus, unção de Deus. Eu te abençoo, Pai. Eu quero abençoar toda a casa de Javé. Quero proclamar que essas 5 atitudes da vida prática de humildade vem sobre todo esse povo, liberando graça, unção, favor, misericórdia. Eu abençoo todo o nosso campo apostólico, de forma que a unção transborde nesses dias tremendos de humildade. E que Jesus apareça e que nós possamos desaparecer. Em nome de Jesus. Shalom.